Vamos para a última palestra da manhã. É um excelente profissional há anos aí dentro da ressonância magnética, uma referência na ressonância magnética no Brasil e até fora do Brasil. É o nosso amigo, engenheiro Eduardo Figueiredo, de São Paulo, líder clínico sênior em ressonância magnética na América Latina pela GE Healthcare, 35 anos de experiência na indústria, nas áreas de suporte avançado aos clientes, educação e pesquisa. E o tema que ele vai trazer hoje para a gente é considerações técnicas da neurografia por ressonância magnética. Obrigado, Eduardo, pela participação, pela presença, né, do seu precioso tempo aí, tá, nos passando o seu grande conhecimento e vivência aí nesses 35 anos de área. E lembrando que no final, 5 minutinhos antes, eu vou relembrá-lo para passar as considerações finais. Obrigado, Eduardo. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Só vou perguntar se estão me escutando bem. Perfeito. Ótimo. E eu vou colocar aqui 15 minutos aqui só para me lembrar. E a aulinha é quase uma cópia da JPR, então ela foi programada para 15, 20 minutos. Então, acho que vai dar tempo de fazer até algo interativo se quiser. Tiago, eu queria dar parabéns para vocês, Rodine, e a todos que estão aqui apresentando, e mais ainda a todos que estão assistindo. Como o Michel falou, né, a radiologia hoje é cada vez mais unida, o pessoal está entrando também muito unido, e é fundamental esse tipo de participação. Essa ajuda realmente é sem precedente, né? Tiago, eu só vou compartilhar por aqui, perguntar se vocês estão vendo bem o meu monitor. Perfeito. Pode colocar talvez como apresentação? Isso, Vou perfeito. colocar como apresentação aqui, deixa ele entrar. Perfeito. Prontinho, tá ótimo. É, Bom, perfeito. Eu sou Eduardo, né? Como o Thiago apresentou, e deixando aqui, né, para a gente aqui a chave Pix, que é o mais importante que a gente tem. E eu vou falar um pouquinho de considerações técnicas da neurografia, que, aliás, está escrito errado, e que é mais uma experiência de quando a gente começou a fazer, né, a neurografia por ressonância, que faz bastante tempo atrás. Então, isso aqui é uma imagem de curiosidade, né? Antigamente a gente fazia os cortes coronais mais dedicados, né? Unilaterais, sagitais, unilaterais, o exame era muito mais específico. E a gente começou a brincar, isso aqui é um DP híbrido, né? Já com FASP-Eco. O DP híbrido, ele é um TR, um TE, tempo de eco um pouquinho mais longo. Aqui eu uso por volta de uns 50 milissegundos para dar tempo de dephasing, né? Então, assim, já começa a ver que o vaso fica escurinho e o nervo ele vai ter um sinal intermediário, né? E essa sequência, essa ponderação, entre aspas, DP híbrido, né? Que é um TR um pouco mais curto que o normal, e o TE intermediário, ela tem bastante relação ao sinal ruído, bastante contraste também para a gente, e eu consegui abaixar bastante o tempo, né? Então, isso aqui foi feito em meio Tesla com body coil integrado da máquina, né? Cortezinhos aqui de 2 a 3 milímetros, a matriz era mais alta por causa do FOV pegando tudo, né? Então, esse foi o princípio aqui em 95, né? Que a gente começou a brincar com neurografia, cujo objetivo é ver um pouco melhor a anatomia dos nervos também. Aí, vamos falar um pouquinho mais das sequências tradicionais, né? Lembrando que eu vou fazer um overview mais técnico, né? Essa apresentação não vai ser tão clínica ou como how-to, que já foi feita antes, e a gente vai estar olhando um pouco mais na diversificação de sequências que nós temos, né? Então, as sequências tradicionais, né, são os FASP-Necos, né? T1, T2, DP com supressão de gordura, ou STIR, né? Qual que é a diferença do FAT7 e do STIR? Um é espectral, ele suprime bem a gordura, mas depende muito de homogeneidade de campo, né? Então, chega numa região, por exemplo, de plexo braquial, ela não vai suprimir bem. Onde eu tenho esse ar aqui, ó, destruindo a nossa homogeneidade, tanto de B1 quanto B0, o STIR ele vai ter um papel muito bom para a gente, ou outras sequências que a gente vai ver, que são baseadas em Dixon.
Sequências para raízes medulares, né? Então, os 3D Fiesta, o Cube T2, a gente gosta bastante do 3D Fiesta, que é uma sequência bastante tradicional, já vou mostrar para vocês. Sequências depois que evoluíram, né? Apareceram os 3D T1 Cube, que mostra também a anatomia, o LavaFlex, então o LavaFlex, ele é um 3D T1 gradiente com Dixon para separar água e gordura, né? Ele é bastante interessante que ele consegue também eliminar essas inconsistências de homogeneidade e dar uma supressão muito boa para a gente. Sequências acessórias, né? Um Ideal T2, Ideal, então, ele é uma versão um pouco mais antiga do Faspineco Flex, que também é separação de água e gordura por Dixon, mas a difusão, que tem um papel também bem interessante, vou mostrar para vocês. Depois, tivemos vários avanços, né? E aí que a neurografia começou a tomar mais peso para a gente, né? Então, o DTI anatômico e quantitativo, o DTI é a tractografia, né? O Diffusion Tensor Imaging, vou mostrar para vocês. O interesse não é só fazer os mapinhas aqui, ou calcular o FA, que é uma função mais avançada, mas ele vai gerar imagens também de bastante qualidade, né? Aqui tem um exemplo aqui do DTI de braço, né? E aqui são os nervinhos, né? Como tractografia, só que não da cabeça, mas aqui dos nervos, né? Esses outros daqui também foram feitos com DTI, a gente faz 3D isométrico, né? Ou seja, o tamanho do pixel igual à espessura do corte, e você pode reformatar aqui em qualquer direção também, além de ter os cabelinhos, se precisar. Aí nasceu os 3Ds, né? O Cube com Double IR, que é o Cube Deer, né? O Daniel assim, comentou que se usa na cabeça, né? E a gente pegou e fez umas invenções quando a gente não tinha outras alternativas, né? A gente não tinha um steer. E hoje tem os aceleradores, né? Que é o Hypersense, que ajuda a baixar tempo sem perder sinal, inteligência artificial também aqui, que tira todo o ruído, né? E permite ganhar bastante tempo. Aí foi desenvolvido o CubeSteer Neurografia, né? Foi uma evolução depois desse DIR aqui, é uma sequência bem mais específica, é um 3D Steer, mas ele tem um User CV, né? Ele tem algumas modificações para tirar um pouquinho do background e tirar um pouquinho de fluxo também, né? O QBT2 Flex, ou seja, os 3Ds, né, passaram a ter também e Dixon e com os aceleradores. Isso aqui permitiu baixar bastante o tempo, então se torna bastante interessante mostrar para vocês. E algumas sequências mais dedicadas, né, como o Mensa ou Psips, dependendo da companhia, em que a gente também usa os aceleradores, né? Essas imagens aqui são bem as antigas, né? São as iniciais. Isso aqui, então, é difusão com VR, né? Aqui é superimposto também, para poder ter uma ideia mais anatômica. Isso daqui é um flex, que vai ter aulinha também para vocês. Um cube, que a gente pode reformatar em qualquer plano, né? Isso aqui era bastante utilizado também, antes mesmo até das técnicas mais avançadas, né? E aqui, então, as variações que a gente vai ter, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, começamos com 3D Fiesta, essa é uma sequência bastante tradicional e a gente usa muito ela para poder ver as raízes nervosas, né? Ela tem um contraste muito bom, que o líquor fica bem branquinho, ela tem alta resolução, um corte bem fininho e ela permite você estar vendo as raízes, né? Então fica dentro aqui do canal medular e ela se presta muito bem quando você tem líquido, né? Como sendo o background, né? O que tem por trás, que você contrasta com o nervo que fica mais escuro. Nos Fiestas a gente usa esse Fiesta C, né? Que é Phase Cycling, é mandatório por causa de alguns artefatinhos de linha que pode ter. E depois também tem o Cube T2, que pode ser mais pesado ou não, né? É uma opção que depende do radiologista. Para plexo braquial, é muito comum estar usando o 3D Fiesta mesmo, né? Eu gosto de fazer no coronal, que é um plano mais amigável para a gente, com 0,8 isométrico, né? Para reformatar com mais resolução e a gente consegue ter uma cobertura maior. Então, isso aqui é o plano de aquisição, isso aqui é a reconstrução para a gente. Você pode fazer um MIP também, né, no caso desse daqui de avulsão. Então, você vê bem as raízes, mas também tem líquido aqui. No caso do líquido, você consegue estar vendo bastante bem. Tá? Então,
essa sequência é bem fundamental. O CubeGear, perdão, o 3D Cube T2, aqui está alguma coisa que eu estou falando, deixa eu ver se eu tiro para frente. Hoje, com aceleradores, fica uma técnica muito rápida, então acabou caindo em rotina, por exemplo, a lombar. Quando o pessoal tem indicação de cirurgia, a gente faz esse volumétrico aqui, a técnica é fácil pineco. Se aumentar o TE, né, a gente pode chegar tipo no mielo, né, parecido até com o Fiesta. E o pessoal gosta de reformatar bem para ver o trajeto do nervo, preparar para a cirurgia também. Não é exatamente a imagem dos nervos como a gente vê, mas é bastante utilizado também. Tá? Coloquei como neurografia, que nem na pelve a gente costuma fazer também, ciático, são sequências bem complementares, esse 3D Cube. Isso aqui é só um invertido da sequência Fiesta com um min MIP, né, uma projeção de mínima intensidade. Ela ajuda um pouquinho melhor do que o MIP para quando tem os volumes bem fininhos. E você tem uma boa definição de raízes aqui. E aqui é o endoluminal também, que é só uma frescurinha para estar mostrando. Tá? Então, esse é o resumo aqui dos 3D Fiesta. Acho que deve chamar CIS nas outras companhias. Eu peço perdão que eu estou acostumado com a GE já há 25 anos e antes disso eu tive 11 anos na Philips. Bom, daí a gente partiu para o Ideal, né? Então, esse daqui foi uma evolução dessa imagem daqui. Isso aqui é um DP híbrido, né? Como eu comentei com vocês, corte bem fininho, faço pineco. E quando a empresa lançou o Ideal, que é separação de água e gordura, ou seja, ele tem uma imagem de água que seria equivalente a um FAT7 muito boa, né? E ela também tem uma vantagem que ela tem menos sinal de vaso do que o estilo convencional. Né? Então, eu comecei a usar esse 2D TSE T2, faz Pineco Ideal. O primeiro teste que a gente fez foi já em 2008, né? Quando lançou isso, eu estava na fábrica, falei, vou testar aquela sequência maluca lá que a gente usava em Campinas com o Flex, porque vai ser interessante ver, né? Isso daqui como se fosse um estilo. E aí deu isso aqui para a gente, tá? Peguei os cortes finos, né? Aqui eu fiz um MIP, né? Chama até de MPVR, não é todo o volume, eu peguei parcial, tem linfonodo, tem tudo, mas dá para ver que tem uma ótima resolução aqui, até para fazer uma reformatação, esse 2D aqui, ele resolve, né? Então, programar só na área de interesse, né? Ele é coronal, não precisa fazer um coronal pegando tudo, do nariz até a nuca, né? Pega só na região onde a gente quer estudar o plexo braquial, corte de 1.2 a 3, eu gosto desse de 1.2. O trade-off é resolução SNR e tempo. Aceleradores. Aí tem esse daqui era o Ideal, que é 3 pontos Dixon, ele demora um pouco mais. Vieram as versões que faz Pineco 2 pontos Dixon e também faz inteligências artificiais. Né? Ele praticamente ficou obsoleto depois que apareceram os 3Ds, né? Mas nem todo mundo tem. Então, isso daqui é de 2008, né? Eu estou fazendo essa revisãozinha porque as pessoas podem aproveitar. Quem não tem uma máquina mais recente, mais antiga, pode aproveitar essa analografia, né? E naturalmente vai ter menos artefato de fluxo aqui, Cristina. Bem antiguinho. Aqui é só um exemplo do protocolo, né? Você pode variar um pouquinho a espessura para ganhar sinal, você pode estar trabalhando com resolução mais baixa, dependendo da máquina também, né? Para não ganhar sinal. TR alto, o TE de 90, que ele passa a ser legal. Isso aqui eu fui testando, né? Para poder ver o quanto que eu conseguia tirar de sinal do músculo e contrastar com o do nervo. Né? Então, eu cheguei aqui entre 80 e 100, aqui já é um tempo bastante bom para a gente, com TR alto para tirar a contaminação de T1, mais curtinho para poder fazer todos os cortes. Dá para fazer aqui em 2 pacotes, se quiser também, né? Tira crosstalk, e aqui eu usei interleaved, né? Para poder formatar com um pouquinho mais de qualidade. Tá? Então, isso aqui é da época lá, né? Também uma imagem original de um e-mail Tesla. O 3D LavaFlex, né? Então o Lava é um 3D T1, digamos assim, só que ao invés de usar supressão espectral, eu acabei usando o Dixon 2 pontos, né? Aqui pode ser o Flex ou o Ideal, para quem não tem, né? Que é um antigo. O Ideal ele é 3 pontos Dixon, demora um pouquinho mais. E a gente costuma fazer com 1 milímetro isométrico, tá? Já não precisa tanta resolução. Coronal com um no phase, né? O FOV maior para ter uma cobertura boa. E antigamente a gente usava esse SPGR Ideal, né? Então o Flex é mais rápido.
Por que é interessante? Se tiver indicação de injetar, essa sequência ela é muito assim, ela retém muito o sinal do vaso por bastante tempo, né? Então a gente pode fazer, por exemplo, um trix, né? Também na posição de Haber para poder ver se tem pensamento ou não, né? Isso aqui você injeta o contraste e é uma sequência muito rápida, dinâmica, né? Mais dedicada para anjo. Você pode fazer e no pós-contraste você já pode estar aplicando esse 3D, reformatar em qualquer plano, sagital, coronal, axial, obliquado, né, no trajeto do nervo. Então você vai ter aqui o vaso, né, com bastante realce. Você enxerga o nervo também, se por acaso tiver realce, também acaba vendo. Mas ele te mostra bem a anatomia e a relação com os vasos também. Tá? Dá para fazer um BIPzinho se quiser. Claro que aquele já fica contaminado, né, venoso com arterial, a não ser que eu fizesse ela sincronizada com a injeção para ter mais arterial para a gente. Mas é uma sequência extremamente útil aqui para a gente, né? E já é um pouco antiga também, não é de novidade, né? Isso aqui é de 2011, esse protocolo aqui também de 1,5 Tesla. Na época também, lá atrás, a gente também fazia, eu acho que já deu metade, já vou correr um pouquinho mais, mas a gente fazia difusão também, né? A gente adquiria em axial, um plano que é mais comportado, com menos distorções. Você vê que hoje em dia permite fazer em outros planos, mas eu ainda gosto de fazer nesse daqui se eu for fazer. A gente não precisa estar usando um valor de B para calcular DC, nada, a não ser que o médico queira ver alguma coisa ligada à restrição, né, do movimento das moléculas da água. A gente usa com STIR, o método de supressão, né? Eu combino o valor de B vezes o TE, nesse caso eu usei aqui o Dual Spin Echo, não só para corrigir a adherence, eu podia ter usado um monoeco, mas o TE é um pouquinho mais alto, ele tirou um pouquinho mais do sinal do músculo, e pude usar um B mais baixo, que me ajuda também a ter mais sinal, né, e melhora esse contraste. Não precisa ser um B de 1000 necessariamente. Aqui estão tá os experimentos que eu fiz na época, né? Então, de 50, 100, 200, 400, lá, e a gente achou que legal, ficou aqui o 200 para a gente, né? Então, por isso que, né, a gente estava usando 200, a gente fez isso daqui na época que a gente descobriu aqui o Flex, né? O Ideal, na verdade, e o Dr. Bordalo gostou da ideia e virou até a tese dele. Ele comentou também para a gente 3 direções, o AP, né, só para quem gosta do protocolo. Se quiser caracterizar a restrição, usa um B um pouquinho maior de 600, mas se quiser ver a anatomia, esse aqui mostra super bem, o de 200. Também mostra edema, né, que é super importante a gente estar vendo. Eu vejo que é menos utilizada, tá? Mas para quem gosta, dá para usar aqui no plexo braquial. Não precisa de B0, né? Porque a gente não vai fazer ADC com ele, então não gasta tempo com isso. Gasta seus esforços aqui com os NECs para igualar o seu tempo. Aqui hoje tem inteligência artificial também, tá? Então, era um bom coadjuvante, e segundo o Bordalo, ele dava informações até melhores do que o Flex, ele é um pouco mais sensível a edema daqui. Aí evoluiu, né? Começou a partir para os 3Ds, né? Falei, bom, como é que eu posso fazer um 3D se eu não tenho STIR? Na época a gente não tinha o 3D STIR, mas tinha o DIR da cabeça, né? Então, invenção, né? Que a gente faz, eu pego o primeiro tempo de inversão do DIR e usei para matar a gordura, né? Só aplicar o tempo de inversão aqui de 3 Tesla, 1,5, já me deixa a supressão de gordura bastante uniforme. O segundo tempo de inversão, porque é DIR, eu fui testando, tá? E aí eu fui aumentando, até dar aqui os 5.000. Eu achei bem legal para ele dar um bom contraste para a gente. E ele tira um pouco mais de sinal de vaso. Então isso aqui é sem contraste, né? Sem gadolínio, que é um truque que a gente vai falar mais para vocês mais para frente. Para os C3D, a gente faz corte mais fino, a gente consegue colocar alta resolução. E hoje em dia já tem os aceleradores também. Tá? Então, para o plexo braquial dá para ser sem contraste. Ele mostra um bom contraste com músculo também. Já já vai ensinar um truquezinho para tirar o sinal do músculo e ficar bem branco, tá? Mas tem quem goste de manter a anatomia, tá? Então tem quem goste do DIR aqui até hoje. Sequência mais antiga, né, de 2015, e aqui é só exemplo de protocolo, não quero me demorar muito também, mas o TE de 80, 100 trabalha bem. Esse aqui é o antigo da época, hoje em dia a gente faz o milímetro isométrico, né? Aqui era dois NECs para tirar artefatinho no equipamento específico.
mas hoje você pode trabalhar com o NEC se quiser. Tá? Artefato de movimento, alguns artefatos chatinhos somem com os dois NECs. Não precisa ter muito corte, né? Ó, como é antigo é 1.4, mas hoje em dia a gente usa um com a inteligência artificial. Então, exemplo do QBDIR. Lembra que ele tem um tempo de inversão aqui é para matar a gordura. E o TE de 80, 100, né? Para poder ter um bom contraste com o nervo, sem ele mostra um pouco mais o edema também. Truque, né? Então, gadolínio. O que vai acontecer? O STIR, né, o Inversion Recovery, ele vai começar a sequência aplicando um prepulso de inversão. Quando a gordura estiver passando por zero, a gente começa a fazer a leitura. Faz excitação, né, de 90 graus, e o eco começa a ler o nosso treino de ecos. O que acontece é que ele mata a gordura, porque ela tem um curtinho aqui. Só que quem tem um curto também? Sangramento recente, metahemoglobina, contraste, que é gadolínio. Por isso que não se faz normalmente STIR pós-contraste, né? Porque ele pode apagar o sinal da lesão. Mas ele pode ajudar a gente bastante, tá? Então, aqui eu tenho exemplo de uma neurografia. Esse aqui é um paciente que tinha metástase óssea. Isso aqui é a sequência sem contraste. Isso aqui imediatamente após o contraste. Tá? Então você vê assim que ele reduz o sinal do músculo. Né? Onde você tem contraste, né? O músculo está encharcado, vai sumir o sinal dele. A metástase também, tudo que capta gadolínio, né? Que tem realce, também vai sumir aqui no nosso STIR. Então você consegue limpar bastante aqui. Né? Aqui está um exemplo de um sem contraste. Aqui é um pós que o pessoal acabou fazendo mais tardio, né? Fez outras sequências, mas eu recomendo estar fazendo logo após, quando a concentração está alta, o músculo está encharcado. Inclusive, tirando o sinal do músculo, você consegue ver melhor até o ciático também. Tá? Isso funciona para QBGIR e para QBSTIR também. O QBSTIR costuma ser mais rápido, né, do que o QBGIR. Aqui, então, com o Hypersense, e você pode colocar também a inteligência artificial, então a gente consegue colocar muito mais resolução para a gente, baixar bastante o tempo, ou posso deixar o tempo um pouquinho mais alto, se você pegar uma extensão um pouco maior, ou da qualidade que você quer, né? Então, nesse caso daqui, esse QBSTIR, ele foi turbinado, que ele tem um CV aqui para nervo periférico, ou neurografia, e que ele ajuda a tirar um pouco mais do sinal de background, dar mais realce dos nervos, né? E ele é um pouco sensível à homogeneidade de campo, né? Então eu coloco o shimmy aqui, eu costumo dar uma arrumadinha. Se é de Curie, se não tiver calibrada, também ele não fica tão legal. Mas vocês veem aqui bem a qualidade, né? Esse aqui é um Cube STIR com a inteligência artificial que foi feita, né? Resolução isométrica, reformatando em qualquer plano. Dá para ver que está sem contraste, sem gadolínio, né? Olha aqui os feixes também bem distais, que é bem comum de ver nessa sequência. As máquinas também permitem combinar bobinas, né? Então combina a Neurovas com uma flexível, com uma Air, que te dá sinal mais embaixo, mas a Neurovas funciona super bem. Dá para ver que está sem contraste, né? Porque senão ele, tudo que realça aqui iria apagar, né? Ou seja, pequenos vasos, fluxo lento, linfonodos, iriam apagar se você fizer isso aqui pós-contraste. Nem sempre tem indicação, então fica a dica aqui para o plexo braquial. Uma outra variação é o flex, né, que é o Dixon, né, que é separar água e gordura. Então, isso aqui a gente montou para um cliente que fazia muito plexo, né, e demorava demais o exame. Então, a gente fez um flex em que ele separa a água da gordura. Então, aqui mostrando aqui é um T2 flex, um pouquinho roubadinha no TR, depois eu vou comentar com vocês. Mas você vê que aqui ele já tem uma excelente supressão de vaso. Isso aqui, aliás, não funciona com contraste, né? Não vai fazer nada se tiver contraste. E eu ajustei para poder dar essa anatomia junto também. Se quisesse apagar, é só aumentar mais um pouco o TE. Isométrico, né? Então você reformata no plano que você quer. Aqui tem uma bobina que tem mais extensão, no e-mail Tesla. E você tem também a imagem que é a água mais gordura, né? Que é o InPhase. E você pode ter também uma imagem anatômica, tá? Reformatando aqui. Essa aqui é com FAT7, a gente pode ver no sagital, com alta resolução, reformatando, né? Tem o FAT7, e aí você economiza uma sequência, então numa sequência única, que demora aqui uns 5 minutinhos e meio, né? No e-mail Tesla, você tem duas ponderações, abre aspas, diferentes. Aqui você pode ver o contraste do vaso e nervo com a gordura, e aqui sem gordura para favorecer
a visualização dos edemas. E aqui é o IMIP, né, também para sair a neurografia bonitona, como o pessoal consegue ver. E se eu tiver um TE um pouquinho mais alto, tá aqui eu deixaria o TR mais próximo de 3.000, o TE de 100, ele fica mais sensível a edema, tá? Isso eu descobri também quando a gente começou a fazer com patologia, a gente começou a regular também para poder fazer isso, não só ver a anatomia, mas se tiver um sinal alterado no nervo, um edemazinho, isso é interessante a gente estar vendo, né? Que é o exemplo da alta resolução também no tempo curto com e-mail Tesla. Então, só uma revisão aqui, o volumétrico DIR, o volumétrico STIR, aqui já dá com inteligência artificial também, esse aqui está sem contraste, né? E esse daqui é o Flex, comparativos aqui um com o outro, fica a gosto de vocês, qual vocês vão querer estar usando, tá? Licença, professor. Pois não. Mais 5 minutinhos para considerações finais. Nossa, eu falei demais. Então, a gente tem outras sequências, que é o Mensa Nerve, né, o PSIF. Então, ela baseada num gradiente eco volumétrico, só que ele tem outros contrastes, né? E ele funciona muito bem também para ver nervo aqui, principalmente quando eu tenho gordura como substrato. Você vê se começa a chegar um músculo aqui para a gente, ele já não funciona tão bem, né? Então, aqui é o CubeSteer, a gente vê aqui que tem mais resolução. Mas se eu quiser reformatar, você vê também que esse Mensa, que aliás ele é mais rápido, né? Ele tem bastante resolução, a gente pode programar ele com bastante resolução por causa do tempo curto, e ver mais detalhes aqui do que o CubeSteer, não precisa nem fazer uma sequência dedicada, um Axel DP com alta resolução, corte grosso, né? Para poder ver esse nível de detalhe, tá? Então aqui também as reformatações aqui do 3D Mensa Nerve, e aqui também para poder ver a qualidade, né? Ampliando aqui a qualidade a gente consegue ter, é uma sequência 3D também, tá? O contraste não vai fazer diferença, faria com certeza sem contraste, até para não deixar o vaso clareando. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas o Diffusion Tensor, que é o DTI, você já conhece, né? O Daniel assim, já comentou. E a gente consegue, tá vendo a anisotropia fracionada, esse aqui é o mapa de FA da cabeça, dá para fazer os cabelinhos, e ele traz algumas informações importantes, né, que a imagem de trace seria de difusão, a imagem de ADC, mas também traz outros mapas, né, a anisotropia fracionada, e ele vai trazer também o RD, AD, que a gente usa bastante para poder ver a integridade da baía de mielina. Então, isso aqui já é uma consideração mais avançada. Tem vários artigos aqui que se referem ao tensor quantitativa e qualitativamente. A gente usa mais aqui para neurografia pélvica, mas dá para usar para periférica super bem também, só não confio lá no plexo braquial, tá? Então, aqui está o exemplo que eu já mostrei antes para vocês. Aqui é de modo quantitativo, o pessoal gosta de medir o FA, a difusividade axial, difusividade radial, que mostra integridade também de baía de mielina, pode mostrar alterações no nervo que não são tão visíveis anatomicamente falando. Dá para fazer o oba-oba dos cabelinhos também, né? Que isso aqui o pessoal gosta de ver, mas ele te mostra muito bem a anatomia, né? Então, isso aqui é com DTI, utilizando a imagem trace, né, que seria de difusão. Vou correr um pouquinho. O DTI pélvico não é de encéfalo, tá? Então, só para rapidamente aqui, eu acabo utilizando os mais NECs, para poder minimizar um pouquinho o artefato de movimento, que sempre tem um pouco de peristalse. Os nervos também, eles descem numa direção mais SIAP, não preciso colocar 33 direções, 40, não faz sentido. Posso trabalhar com 25 e ganhar o sinalzinho a mais aqui com mais NECs. O B pode ser um pouco mais baixo, de 600 a 1.000, né? E isso aqui já dá um texto já bastante eficiente para a gente, que é compatível também com a inteligência artificial, e tem alguns truques adicionais para a gente também. Lembrando aqui, ó, principais artefatos, gases são inimigos da gente muito grandes, além de para a próstata também, quem faz já conhece isso, né? Então, preparo é super importante. E a outra coisa aqui, olha, vamos lá, né? Então, não é de cabeça. A cabeça está tudo parado, bonitinho, né? Então, aqui, o que puder fazer de preparo, como se fosse um exame de pelve, vai te ajudar muito no DTI pélvico. Tá? Então, é um Buscopan para peristalse, evitar respiração profunda, deixa os braços ao lado, né? Com tensão, cruzado no peito ou para baixo, o Buscopan simples vai te ajudar bastante, tá? E principalmente eliminar os gases. Exemplo aqui, então, na prática, né, com a doutora Alice, esse aqui foi o artiguinho que ela fez. Então, isso daqui é o CubeSteer, olha a qualidade do ciático também, né? E você consegue ver nervos mais fininhos também, como o pudendo.
que hoje em dia também é bastante pedido. Isso daqui eu detenho um pouquinho para cima, eu gosto bastante da qualidade dele também, vou correr um pouquinho mais. O LavaFlex, que vocês já conhecem, né? Do plexo braquial, aquele também bastante ajuda, porque ele não só mostra a anatomia para você, pode mostrar algum realce, inflamação também, se tiver realce ele pode mostrar, e uma anatomia bastante boa aqui com relação com vasos, tá? Então, você pode estar vendo se tem uma compressão ou não, usando o LavaFlex no pós. Aqui repetindo, né? Você pode estar bem vendo as varizes, fazendo o MIMIP. Isso daqui é o Cube, né? T2, que você pode fazer e reformatar em qualquer plano. Corte bem fininho, ele é bastante bom para ver, principalmente aqui que tem gordura, né? Ele mostra bem essas compressões. E aqui já é o nosso DTI, esse cara daqui, né? Com a imagem Trace Image, que equivale a de difusão, só que eu consigo ter mais qualidade. Aqui é o Cube Steer, que está com cara, e aqui é os cabelinhos que dá para demonstrar também. A Tracto, né, que é o DTI, aqui o outro DTI também, só para vocês verem um pouquinho a diferença, tá? Hoje em dia tem alguns avanços adicionais, esse aqui é a perna, né, junto com o Trix, tinha uma alteração aqui no nervo, e você pode estar fazendo medidas quantitativas que eu comentei para vocês. O próprio CubeSteer com 0,8 isométrico funciona muito bem para poder ver o occipital. Teve um médico que desafiou aqui, a gente conseguiu ver o occipital com essas coisinhas aqui, bem fininhas, chatinhas de ser vistas, né? Mas o pessoal está pedindo cada vez mais. Nervo facial, nervo sublingual, então esse mesmo CubeSteer, pós-contraste acaba sendo melhor, você pode ver também. E o Mensa, aquele que eu mostrei em neurografia, também é interessante para a gente, tá? Então, isso aqui não são tão pedidos, mas estão começando a serem mais pedidos em centros mais avançados. Eu queria agradecer vocês, reforçar primeiro, né, a chave Pix aqui do evento beneficente. Parabéns para os nossos irmãos do Nordeste, parabéns a vocês também. Se quiser algum contato, esse aqui é o meu WhatsApp. Eu não mantenho nada em rede social, eu sou um pouco mais moda antiga, mas a gente tem grupinhos de WhatsApp de amigos, a gente participa bastante. Quem quiser, manda um salve para a gente, tá? Mas não esquece aqui da chave do Pix. Queria agradecer e ver se tem alguma perguntinha, se dá tempo ainda. Aqui em vista, acho que não ficou nenhuma perguntinha, mas, professor Eduardo, parabéns aí pela palestra, excelente, excelente conteúdo. Para quem trabalha principalmente com equipamento GE, vai conseguir colocar isso em prática. Até quem trabalha em outro equipamento, dá para ter o embasamento teórico muito bem para estar aplicando. Agradeço, muito obrigado. Lembrando a todos os alunos aí, participantes aí do nosso congresso, essa é a última palestra da manhã, né? A palestra do professor Eduardo. Vamos voltar após as 14 horas. Podem estar utilizando o mesmo link para estar acessando aí as próximas palestras, as últimas palestras da tarde aí do domingo. E fica o convite a todos, relembrando aquilo que já o professor Eduardo passou, os outros palestrantes, para estar contribuindo com essa causa nobre, utilizando aí a chave Pix, o QR Code, para estar ajudando nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Obrigado, pessoal. Novamente, muito obrigado, professor Eduardo. Obrigado a todos. Até de tarde, às 14 horas, podem acessar o mesmo link e voltar aí para a palestra, a última parte. Bom almoço para todos e até logo, pessoal.